mostrar pra vocês. Então, meninas, vou gravar aqui, vou começar falando. Na aula passada a gente falou então de terapia combinada e falamos de lipólise. Eu fiquei devendo pra vocês um videozinho falando de lipólise, né? Então eu vou falar aqui, vou explicar aqui novamente, rapidinho, pra vocês já guardarem esse material pra estudar pra prova, tá? Eu vou colocar aqui na apresentação. Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, meninas, vou colocar aqui no slide que a gente falou na aula passada sobre lipólise, tá? O que acontece, meninas? Vejam que... Estão conseguindo ver aqui a minha setinha? Meu celular não para de mexer. Então, esse aqui, ó, é o adipócito, tá? Essa é a célula de adipócito. Esse... Oi? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ok. Então, esse aqui é o adipócito, que é a nossa célula de gordura. Ela fica na hipoderme, abaixo da derme. Muito bem. Quando eu tenho nesse adipócito, aqui dentro, nessa parte amarela, eu tenho o que a gente chama de triacilglicerol, TAG, tá? Nada mais é do que a gordura numa molécula um pouco maior. Então, quando a gente faz o processo de ultrassom convencional ou quando a gente faz o processo de terapia combinada, eu tenho o processo de lipólise. O que é isso? A lipólise é a quebra, tá? Lipólise. Lise quer dizer quebra. E ólise quer dizer adipócito. Então, lipólise é a quebra da molécula de triacilglicerol. Essa molécula de triacilglicerol, meninas, ela... Vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que eu desenhei na aula passada. Mas, enfim, a molécula de triacilglicerol, ela é 1, 2 e 3. Quando eu faço a lipólise, eu faço a quebra das ligações entre elas. Eu quebro elas em ácido graxo e glicerol. Estão vendo que eu tô com a setinha aqui, ó? Ácido graxo e glicerol. Vamos acompanhar, então, aqui no slide. A eliminação de gorduras. Dentro do adipócito, a gente tem 85% de triglicerídeos ou triacilglicerol. Quando eu faço um ultrassom, quando eu faço uma terapia combinada, ou quando eu faço simplesmente uma dieta alimentar e um exercício, esse processo de quebra da molécula é estimulado. Quando isto acontece, essa gordura vai para o líquido intersticial, ou seja, para fora da gordura, da célula de gordura. Ela vai para o líquido intersticial aqui. Daí ele vai ser recolhido pela linfa, tá? E aí, corrente sanguínea. Ali ele já tá transformado em ácido graxo e glicerol. Aqui, ó, os ácidos graxos são utilizados como fonte de energia, ou seja, nos músculos. E o glicerol vai também ser parte das outras funções cardíacas, por exemplo, batimento cardíaco, fala, respiração, tá? O que a gente não gasta volta para o fígado ou volta para outras células de gordura. Ou seja, desde lá de cima eu tenho esse processo de quebra e não de queima. É isso que vocês têm que entender. Eu quebro a gordura, eu quebro aqui dentro da célula. Quando eu quebro e ela vai para o espaço intersticial, transformado em ácido graxo e glicerol, esse ácido graxo vai ser utilizado pelo organismo e o glicerol também vai ser utilizado pelo organismo. O que não for utilizado vai ser retornado para o fígado ou para outras células de gordura, tá? É isso que acontece. Então, lipólise é muito simples, porém complexa no sentido do quê? Tanto o ultrassom terapêutico, quanto as terapias combinadas, quanto o processo de cavitação dos ultrassons cavitacionais que a gente estudou, que daí nesse caso a gente explode a célula de gordura. Nesse caso, do mesmo jeito, eu tenho ácido graxo e glicerol no meio intersticial, que depois passa pela linfa
e sangue, aí ele tem que ser queimado. Se ele não for queimado, ele vai voltar pro fígado, vai ser absorvido, né, pela corrente sanguínea, vai para o fígado, causando uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, ou até mesmo ele voltando para outras células de gordura, tá? Isso que acontece. Relembramos? Meninas, relembramos ou não? Eu acho que sim, né? Vamos continuar aqui. Falem pra mim se vocês não estiverem me ouvindo, algo assim. Bom, a radiofrequência, meninas, é um tipo de tecnologia de ponta que, a princípio, ela era utilizada em equipamentos médicos. Por exemplo, equipamentos de choque elétrico, aqueles que dá desfibrilação quando o paciente está em parada cardíaca, é um tipo de radiofrequência, tá? Bisturi elétrico dos médicos quando vão fazer as cirurgias é um tipo de radiofrequência. É uma onda, tá? É uma onda eletromagnética. Ou seja, o que é, professora? O que é onda eletromagnética? É uma onda que tem tanto a parte elétrica, um campo elétrico, quanto um campo magnético. Observem essa figura aqui, ó. Campo elétrico, onde tá a minha seta. Campo elétrico e campo magnético. A interligação desses dois campos, tanto elétrico quanto magnético, eles vão resultar numa onda eletromagnética. Alguns equipamentos, por exemplo, ondas curtas é radiofrequência. Alguns tipos de equipamentos também funcionam através dessa forma, onda eletromagnética, como a eletroporação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma forma de permear ativos através de ondas eletromagnéticas, tá? Então, a radiofrequência é um tipo de equipamento, a princípio médico, tá? E aí depois ele foi desenvolvido para a parte estética. E qual que é a parte estética da radiofrequência? A parte estética da radiofrequência nada mais é do que estimular colágeno. Quem é o colágeno, professora? Colágeno é aquela proteína fibrosa, né? Com 3 hélices que se entrelaça, produzida pelos fibroblastos e que está na nossa derme, tanto a papilar quanto a reticular. Então, essa proteína é o que, na verdade, quando a gente tem um tecido desidratado, quando a gente tem uma flacidez de pele, tá? É na onde a gente vai trabalhar com a radiofrequência. Eu posso trabalhar também fibroses, eu posso trabalhar gordura localizada também com ela. Tudo bem que ela vai agir por segunda intenção, vamos dizer assim, para gordura localizada. Ela é mais realmente para fibroses e flacidez de pele. Muito bem. Eu coloquei aqui, ó, bases biofísicas da radiofrequência. Borges, no livro dele em 2010, denomina que radiofrequência são as ondas, as radiações compreendidas no espectro eletromagnético entre 30 kHz e 3 GHz. Na estética, a gente utiliza de 0,5 MHz a 1,5 MHz. Ondas de telefone, ondas de luz também são dentro do espectro eletromagnético, tá? Então, em espectros específicos, a radiofrequência é utilizada terapeuticamente, tá? Então aqui eu coloquei um gráfico que mostra o mecanismo de ação e o esquema de como ele funciona. Então veja bem, se a gente tem um campo elétrico e um campo magnético intercalados, entrelaçando-se, esta onda eletromagnética, ela é muito mais profunda do que uma corrente elétrica, tá? De, por exemplo, uma microcorrente, de, por exemplo, um TENS, de, por exemplo, uma corrente russa, um FES, tá?
ela é muito mais profunda. Assim como é muito mais profunda do que o ultrassom que a gente estudou na aula passada, tá? O ultrassom é uma onda mecânica, lembram? A radiofrequência é uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética, tá? Então, uma onda eletromagnética. Bom, aqui eu coloquei, atuam por conversão, por quê? Conversão da radiação eletromagnética com um comprimento de onda que favorece o aumento de temperatura nos tecidos, transformando essa energia em calor. Vocês lembram que eu falei isso do ultrassom também? Falei pra vocês que o ultrassom era uma conversão de energia elétrica em onda mecânica, que produzia calor profundo. Aqui também, só que é uma radiação eletromagnética, tá? Que em contato com o nosso organismo favorece um aumento de temperatura e promove calor, energia em calor, tá? Isso acontece por três formas principais, por três mecanismos principais. Primeiro é o movimento iônico. Então são os íons, do mesmo jeito que eu expliquei do ultrassom. Os íons, principalmente de água, eles vão ficar se batendo, se friccionando até aquecer. O movimento de rotação de moléculas dipolares acontece pelo quê? Como esse movimento iônico começa a ocorrer, positivo e negativo, e vai fazendo essa fricção e esse atrito, o movimento de rotação é quando essas moléculas vão virando, tá? Dipolarmente, então ela muda a polaridade, e eu distorço molecularmente a estrutura. O que é essa distorção molecular? Eu pego essa estrutura, esse colágeno que tá ali na derme, tá? Que ele tá todo entrelaçado, às vezes ele tá rompido, porque se eu tenho flacidez, eu tenho um tecido rompido, um tecido quebrado, tá? Então, com a hora que eu faço a aplicação da radiofrequência, aqui nesse tecido que tá todo quebrado, ele reestrutura, tá? Então, essa fibra que tava toda quebrada, solta, ela volta e se arruma novamente. Então, aqui eu tenho dois exemplos de equipamentos de radiofrequência. O Roke, que é muito famoso da Ibramed, tá? Aqui ele tem 3 manoplas. Aqui é o Cooling. Aqui é o unipolar. E aqui é o bipolar, tá? Esse aqui é para o unipolar, que tem um polo só. Eu tenho uma aplicação mais profunda, tá? Aqui eu trato gordura localizada, eu trato celulite, ela é uma forma mais profunda. E eu tenho aqui a bipolar, que ela é mais superficial, que é pra pele, tá? Que vai atingir mais a derme mesmo, e também os fibroblastos da derme, e vai produzir esse calor tão profundo que vai fazer com que elas gerem esse novo colágeno, neocolágeno, novo colágeno, tá? Aqui é um outro equipamento da HTM, também de radiofrequência, tá? Observem que esse aqui tem um eletrodo na pontinha de metal, e esse aqui é um material diferente, porque são tipos de radiofrequências diferentes, mas do mesmo jeito são radiofrequências, do mesmo jeito elas aquecem, do mesmo jeito elas têm movimentação iônica, distorção das moléculas, tá? Todo o processo acontece de forma igual, independente do equipamento, tá certo? Oi, amor, pode falar. Não tem algum aparelho que já vem tudo junto? Tipo, radiofrequência, corrente russa, tipo, você já comprou um... Não. Quem tá perguntando pra mim? Peraí, deixa eu ver vocês. Quem tá falando? Fala pra mim o nome. Aninha? Oi. É você que perguntou, amor? Foi. Não, meninas, assim, ó, não tem um equipamento que tenha radiofrequência. Você lembra do terapias combinadas que a gente viu na aula passada? Era ultrassom mais correntes elétricas. Mas essas correntes elétricas, elas podem ser ou alce ou corrente polarizada. Lembra que eu falei? Ou em outro equipamento estereodinâmico e polarizada. Mas ela não pode ter, não existe nenhum equipamento que tenha ultrassom, radiofrequência e corrente russa. Entendeu?
são separados. Na verdade, o que acontece? Como a tecnologia é muito diferente uma da outra, não que eu saiba, não tem no mercado nenhum que tenha tudo junto. Você vai ter que comprar, por exemplo, você pode comprar uma radiofrequência com dermotonia. Tem pra comprar, que é o Velamax. Vela Shape também em dermologia e radiofrequência. Agora, que eu conheça, não existe. A hora que eu dou aula de eletroestética há muitos anos, radiofrequência, corrente russa, microcorrente, isso aí não. Fala mais alto, não tô te ouvindo, meu amor. E cada o mais um conto é o quê? 6, 7, né? Assim, ó, existe radiofrequências. Vamos falar de ultrassom. Ultrassom é baratinho. Você pode comprar um ultrassom pequeno pra começar a atender. E aí ele vai custar aí uns 2.000, mais ou menos, sei lá. Ou até menos que isso. Aí você pode comprar uma terapia combinada. A terapia combinada, ela tá em mais ou menos uns 9.000, por aí. Mais ou menos, tá? Mas aí eu vou postar os vídeos. A menina me ligou hoje, a Elô. E aí amanhã eu tô postando pra você os vídeos, tá? Os vídeos dos treinamentos, aí a gente vai tirar as dúvidas na quarta-feira, tá bom, meninas? Aí só vou ficar devendo a endermologia, que vai ser na semana que vem, que ela vai conseguir gravar pra mim. Aí eu posso passar o contato dela pra vocês fazerem um orçamento, entendeu? Pra saberem quanto que podem gastar, né? O que se compra primeiro. Aí vocês vão escolhendo. A corrente russa também não é tão cara, separada. Eu acho que o mais caro de todos é a radiofrequência. A tecnologia de radiofrequência é a mais cara. Assim, sabe? Mas eu não sei dizer pra vocês quanto que tá. Oi? O preço é bem carinho, né? É salgadinho, né? Vai comprando de um em um, gente. Vai entrando com massagem, começa a trabalhar com massagem, aí vai comprando ultrassom, aí paga. Assim que eu comecei, sabe? Há 20 anos atrás, eu primeiro comprei um ultrassom, parcelado em 1000 vezes. Eu comprei um ultrassom, uma corrente russa e uma endermologia. Comprei três aparelhos simples, parcelei em 1000 vezes e aí comecei a trabalhar. Aí eu acho que uns 3 anos, depois que eu trabalhei, eu consegui juntar dinheiro pra... eu comprei uma comprei um ultrassom e uma corrente russa, comecei com isso. E a massagem. Daí, 2 anos depois, eu comprei uma endermologia e uma manta térmica. Aí eu fui até chegar na radiofrequência, que já foi assim, tipo, bastante tempo pra... Eu fui juntando dinheiro pra poder ir comprando, entenderam? E faz, assim, se a gente trabalhar certinho, no valor que a gente precisa trabalhar, também pensando no mercado, né? Você consegue juntar um dinheirinho, dependendo de como for o seu movimento, você consegue pagar o equipamento, depois que você compra, você consegue pagar rapidamente o equipamento, sabe? Mas precisa começar por alguma coisa, porque o recurso eletroestético, meninas, é base fundamental, assim, sabe? Para os tratamentos. De verdade mesmo. Quem tem... Precisa ter clientela, né? O que a gente começa? O que eu aconselho sempre? Se você não tem nada de clientela e não quer começar com nenhum aparelho, começa, e você gosta de facial, por exemplo, compre uma maleta facial. Você já começa fazendo limpeza de pele. Uma limpeza de pele custa aí uma base de 80 a 100 reais, né? Vai durar umas 2, 3 horas, mais ou menos, assim, uma longa, né? Com extração e tudo. Aí você vai juntando um dinheirinho. Se você quiser começar só com a mão mesmo, com a parte terapêutica da mão, da massagem, drenagem linfática, massagem relaxante, redutora, vocês podem, meninas. Não impede que vocês comecem a atender, sabe? E aí, aos poucos, vocês vão comprando. Compram um equipamento, aí depois paga, sabe? Lá na Elô, onde essa loja lá de Campo Grande que vai me proporcionar, minha ex-aluna, vai me dar os vídeos, vai passar os vídeos pra mim, ela parcela em mais de 10 vezes, em 20 vezes no boleto, sabe? É mais acessível. E são os equipamentos mais em conta, sim, e são os equipamentos mais em conta do mercado, essa marca. E são muito bons. Eu conheço todos, praticamente, eu já dou aula com eles há muitos anos. Então, elas fazem tipo no boleto, fazem no cartão de crédito,
tá assim, a perder de vista, sabe? É só negociar com ela, tá bom? Continuando. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo pedir pra participar. Alguém no chat? Alguém tem dúvida? Vai me escrevendo aqui, tá? Tá todo mundo me ouvindo? O celular, ele começa a mexer. Tá, beleza. Tá todo mundo ouvindo? Não, né? Beleza. Então vamos continuar. Aí a radiofrequência, como a gente trabalha com temperaturas, uma coisa muito importante é você usar um termômetro. Aquele termômetro, esse que a gente tá usando pra Covid agora, pra ver a temperatura, é aquele mesmo termômetro, é um termômetro de superfície, tá? Que a gente utiliza pra saber a temperatura que está na pele. Sendo que, como essas ondas eletromagnéticas entram lá dentro e entram muito profundamente, eles aumentam de 3 a 5 graus centígrados na pele. E eu trabalho numa temperatura de 37 graus centígrados, 38 até 42 graus. Então eu vou trabalhar. Então como é que eu faço? Eu higienizo a pele do meu paciente, aí eu delimito a área que eu quero tratar, começo a fazer radiofrequência, tá? Algumas radiofrequências a gente usa óleo vegetal, que é o caso do Hulk, que eu vou mandar os vídeos pra vocês. Ou tem outros equipamentos que são melange, outros equipamentos são gel, tá? Depende da marca. Muito bem. Eles são... depende da forma que essa radiofrequência vai entrar dentro do organismo. E aí, depois que a gente começa a fazer o movimento, ela vai começar a aquecer. E aí eu tenho que vir com o termômetro em cima e verificar quanto que tá essa temperatura da pele, superficialmente. Então ela vai aumentando assim, normalmente começa com 35 graus, 36 graus, se ela estiver bem aquecida. Aí ele vai aumentando, ele vai 37, 38, 39 na superfície, 40. Quando ele chegar se eu quiser trabalhar flacidez de pele, eu vou trabalhar em 41, 40 até 42, tá? Cheguei na temperatura alva e eu vou demorar mais ou menos uns 5 minutos fazendo aquele movimento e mantendo a temperatura. Aí sim eu tenho certeza de que a radiofrequência tá produzindo aqueles efeitos que eu espero. De calor, de desnaturação de colágeno e neocolagênese, nova formação de colágeno, tá? Então aqui, ó, coloquei radiofrequência classificação, ablativas e não ablativas. As ablativas são aquelas médicas que eu falei pra vocês. Tratamentos de câncer são feitos através desse tipo de radiofrequência, tá? Dor crônica também. E as não ablasivas são as estéticas que a gente utiliza no nosso métier, no nosso campo, vamos dizer assim, né? Na nossa área de atuação. Em relação à quantidade de eletrodos, dependendo do equipamento, eu tenho unipolar ou monopolar, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó, de um polo só. Eu tenho bipolar, que é esse aqui que eu falei pra vocês, que tem aqui, ó, tá? Esse aqui, que tem 2 polos. Tri, tetra ou multipolares, tá? Tudo vai depender, coloquei aqui pra vocês, aqui. Olha aqui, ó, esse aqui é um bipolar. Esse é um tripolar, esse é um hexapolar. Aqui o termômetro para mostrar para vocês como é que a gente tem que fazer a radiofrequência e verificar a temperatura. Tem que estar na temperatura desejada. Aí tem uma questão seguinte, tem que só entender qual que é a temperatura para flacidez de pele e qual que é a temperatura para fibrose. Temperatura para flacidez de pele é a temperatura de 40 a 42 graus. Temperatura de fibroses, 37 a 38, 39 graus, mais ou menos. Que não é um calor tão... Ele só é capaz de arrumar as fibras, não produzi-las novamente, tá? Então, eu tenho aqui uma foto onde mostra um eletrodo hexapolar fazendo a aplicação da radiofrequência. E como esse calor consegue entrar na pele do meu paciente, tá? Essa radiofrequência, ela age por conversão. O que é conversão? Então, a energia eletromagnética tem é convertida em efeito térmico
Quando a energia da minha ponteira da radiofrequência é absorvida pelo organismo, ela é transformada, energia eletromagnética, em calor, tá? Monopolar, então, este equipamento aqui, esse aqui é o dipolar, né? É o bipolar, quer dizer, na verdade. Aqui, ó. Monopolar. O monopolar, um eletrodo ativo, um eletrodo para dispersão. Unipolar, quando não utiliza eletrodo de dispersão. Exemplo, accent. Na verdade, o Hulk também, ele não utiliza eletrodo de dispersão, tá? É um eletrodo só. Então, seria este aqui que eu tô falando pra vocês, unipolar. Bipolar, 2 eletrodos no mesmo transdutor. Aí, seria este aqui, 2 eletrodos no mesmo transdutor, ou 2 eletrodos no mesmo transdutor, tá? 2 bolinhas, 2 eletrodos. Tripolar, 2 positivos e 1 negativo. Seria este aqui, tripolar. Hexapolar, é a mesma coisa, só que a superfície aumenta, tá? Eu tenho 2 tipos de radiofrequência. A capacitiva, onde eu tenho um capacitador, e a resistiva. Basicamente, a capacitiva é essa que tem um condensador na pontinha dela. E aí, este condensador faz essa energia ser transformada de energia elétrica em onda eletromagnética através do ultrassom. Mentira, desculpa. Energia eletromagnética, onda eletromagnética pelo equipamento de radiofrequência e calor na nossa pele, tá? E aí, a resistiva, ela ocorre quando a gente tem os eletrodos de metal, principalmente, ocorre o aquecimento por resistência do material metálico com a pele. Então, é como se fosse uma resistência de chuveiro, tá? Então, ela vai aquecer muito mais devagar do que a capacitiva. Capacitiva, o Hulk, o accent, ele aquece muito rápido, porque essa onda eletromagnética, ela é produzida nesse capacitor, no cabeçote. Aqui na resistiva não, eu tenho uma resistência, então eu passo o equipamento, ele vai esquentando a partir da resistência do metal com a minha pele, correto? Aqui eu tenho mais fotos para vocês de equipamentos, aqui o bipolar, tá? Um eletrodo no centro, um eletrodo externo, unipolar e hexapolar. Para vocês entenderem a profundidade da radiofrequência, nesse slide aqui eu tô mostrando a monopolar, né? Então essa monopolar, quando eu tenho um eletrodo ativo, não precisa o dispersivo, ele entra profundamente. E o bipolar, ele fica mais superficial. Por quê? Porque eu tenho um eletrodo dentro e um eletrodo fora, ou um eletrodo do ladinho do outro, tá? Se eu tenho um eletrodo do ladinho do outro, ele vai ficar positivo e negativo de forma superficial. Se eu tenho um dentro e um fora, ele vai ficar, os elétrons vão ficar pulando daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, de forma superficial, tá? Agora, quando eu tenho uma monopolar, ele entra de uma vez só. Por isso que eu trato gordura localizada e eu trato fibroses, tá? Com a monopolar. E a bipolar eu trato mais superficialmente. E aqui na monopolar também eu trato gordura localizada e celulite, tá? Tá todo mundo acompanhando? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Dúvidas? Falem agora ou calem-se para sempre. Quem tava ansiosa pela aula, tá entendendo? Oi? Estão conseguindo falar? Tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Sim. Ai, ótimo. Então tá. Continuando. Peraí. Tá. Efeitos biológicos. Então, o que acontece na nossa pele, biologicamente, esperado da radiofrequência? Então, eu tenho hiperemia cutânea profunda, superficial e profunda. O que acontece? Eu não falei pra vocês que a gente higieniza a pele, passa o gel ou óleo, dependendo do equipamento, a gente faz a aplicação do meio de contato, né?
e a gente começa a fazer o movimento para produzir a radiofrequência. Quando eu começo tanto se for a de fricção, que é capacitiva, quanto se for se for a capacitiva, que é aquela a gente faz em movimentos em E, movimentos mais amplos, tá? E ela aquece bem rápido. A resistiva, eu tenho que fazer a resistência com a pele, ela aquece mais devagar. Independente de uma ou de outra, as duas vão promover calor superficial e calor profundo. Então vocês vão observar, a hora que vocês verem, principalmente o vídeo do Hulk, que a Elo tá mandando, vocês vão observar uma vermelhidão na pele a hora que começa a aplicar. Por quê? Porque o calor que é produzido pelo equipamento em contato com a pele do cliente produz visivelmente um aquecimento. Então esse aquecimento é suficiente para aumentar a quantidade de graus e promover essa neocolagênese, tá? Que é um novo colágeno produzido pelo fibroblasto. Ele tem efeitos anticoagulantes, ele tem efeitos de aumento de elasticidade nos tecidos ricos em colágeno, ele tem o fenômeno de neocolagênese e neoelastogênese. Vocês lembram da derme? A derme é aquela camada abaixo da epiderme onde eu tenho células denominadas fibroblastos. Essas células que o fibroblasto ele produz tanto colágeno quanto elastina. O colágeno é aquela proteína que dá sustentação para a pele e preenchimento. E a elastina é a proteína que dá elasticidade. Então, se eu tenho um tecido com flacidez, por exemplo, e eu vou lá no meu fibroblasto com a radiofrequência e aqueço, estimulo o meu fibroblasto, ele vai consequentemente fazer o quê? Produzir mais colágeno, produzir mais elastina. Resultado, uma pele mais viçosa, uma pele mais preenchida, uma pele mais rejuvenescida e uma pele mais elástica. Por isso que a radiofrequência é um equipamento de primeira escolha se você estiver no consultório e quiser tratar flacidez de pele. É um equipamento de primeira escolha, tá? Liberação de proteínas de choque térmico. O que é proteínas de choque térmico, meninas? São proteínas liberadas pelo próprio colágeno, que quando acionado pela temperatura, essa proteína de choque térmico, ela protege essa célula, essa fibra, e ela também faz essa fibra se torcer em volta do próprio eixo. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês uma figura para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho radiofrequência, a aplicação da radiofrequência produz vasodilatação. Eu vou tirar esse gráfico aqui e vou postar lá pra vocês, tá? Vasodilatação, consequentemente uma melhora da circulação, melhora da respiração endocelular e a expulsão de catabólitos tóxicos. Nas fibras de colágeno e elastina, eu tenho a desnaturação do colágeno, formando novamente outro colágeno, neocolágeno, e uma contração do tecido dermal. O que é isso? Contração do tecido dermal é quando essas moléculas, essas estruturas fibrosas, né, de fibras de colágeno, elas vão soltando e elas se contraem novamente. Ou seja, aquela fibra que estava rompida, desnaturada, ela se contrai e ela forma de novo. É como se ela tivesse uma nova formação, uma remodelagem dessas fibras. Eu tenho aqui, ó, aqui as proteínas de choque térmico, depois eu posto pra vocês lá. Aqui eu tenho, olha só, dentro dos tratamentos para fibrose, eu tenho que trabalhar com termômetros baixos, em temperaturas baixas, 35, 37 até 38, tá? Internamente ele vai estar bem mais alto, vai estar 41 graus mais ou menos. E aí eu vou manter esse equipamento 5 minutos por área, independente se a fibrose é recente, independente se a fibrose é tardia, tá? Ele vai ficar sendo executado 5 minutos após chegar na temperatura escolhida.